Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Santos Borges, sou aluno da Cooperativa Educacional de Caeté e hoje estarei apresentando meu texto de história proposto pelo professor Antônio Cláudio. O tema desse texto é relacionar a música nacional com o assunto estudado. No caso, o assunto estudado foi Roma Antiga. A música que eu escolhi foi O Pirata, da banda Ave Sangria. Eu acho que é importante a pessoa que estiver interessada no texto conhecer a música, porque eu não fiz nenhuma citação direta, ou seja, eu não cheguei no texto e falei essa parte aqui é da música e essa parte aqui é da história. Eu mesclei os dois porque eu achei que isso faria uma leitura mais natural. Eu acho que assim seria melhor para relacionar. O título do texto é Mare Nostrum, Habitantes e Monstros. Roma hoje é capital da Itália. Em tempos distantes que nenhum marinheiro conseguiria adivinhar, dois irmãos Rômulo e Remo estabeleciam a monarquia. A grande civilização se formou na Península Itálica, próxima ao rio Tibre. Suas influências hasteiam o povo contemporâneo, já suas histórias são contadas pelos temidos, pois a calma não tem nada a ver. Da monarquia resta história fragmentadas com mitos. Ela com sua faca e sua nau. Pirata, solitária, sem mais nada. O mar foi vivido por etruscos. Agora as bandeiras e espadas se erguiam com motivo. Com a realeza e poder dividido entre patrícios ricos, plebeus do povo, clientes servidores e escravizados endividados ou de terras distantes. Patrícios, esses sim tinham espadas com seus direitos políticos. Esses conseguiram tirar o rei Tarquínio. Os sons de gaitas, violões e pés marcavam os magistrados e anunciavam a república. Uma estrutura de cônsules, censores, questores, etis, ditador e senado formava uma casa, que já não era um reino, era do povo, mas poderia ser mau. As assembleias se dividiam das tribos, da plebe e da centuriata. De qualquer forma, o barco ainda tinha seu comandante. Os patrícios continuaram ricos e cada vez mais poderosos. De fato, o mar nunca estará sempre calmo. A plebe não se contentava com a força de seus superiores. Queriam fazer os próprios sorrisos e leis, pois ajudavam na prosperidade do seu povo e eram omitidos em seus direitos sociais e políticos. Tal guerra nunca teria fim, até que após 200 anos uma série de mudanças ocorreram, permitindo reformas, favorecendo principalmente plebeus mais ricos e criando uma classe social chamada de nobilitas, dada pelo casamento entre patrícios e plebeus. Daquele vinho derramado no convés surge também o sangue. Os romanos são surpreendidos quando de repente surgem 10 canhões. Era a região de Cartago com suas canções apontando às guerras púnicas. Os territórios almejados pela expansão iriam revidar os ataques. É claro que Cartago perdeu a guerra e Roma seguiu até conquistar o Mare Nostrum, fixando sua extensão ao redor do Mediterrâneo. Vitória após vitória fortificou o exército, que agora por causa do general Mário, começaram a ter salário. Os soldados dependem do comandante para terem dinheiro, portanto são mais leais com eles do que com o próprio Estado romano. Guerras civis em busca do poder foram constantes nesse período. Dentre essas e outras mudanças é possível destacar a economia escravista, configurando diferentes nações conquistadas como escravos e uma sociedade favorecendo o dono de terra. Desfavorecidos eram pequenos agricultores. O comércio já andava mal com grandes fazendas escravistas oferecendo baixos preços. Não conseguiam dinheiro com impostos, morriam em combates e bandidos piratas invadiram o pouco que já tinham. Os irmãos Gracos, Tibério Graco e Caio Graco, ofereceram uma série de reformas agrárias bem recebidas pelos camponeses e perseguidas pelo Senado. Durante a morte dos Gracos, camponeses juram ter escutado nessa terra de mitos: não me ame, eu não quero ver você assim, vá-se embora, eu não choro, sei cuidar de mim. Morte e ditadores combinam. Entretanto, na época em que Lúcio Sila se proclama ditador de Roma, não era a mesma coisa. A ditadura seria instalada por 6 meses, caso a sociedade corresse perigo. Lúcio decidiu que não teria nenhuma data limite para ele. Grandes transformações e figuras importantes surgiram no decorrer de seu governo. Crasso, Pompeu e Júlio César são os primeiros a aparecerem, criando o primeiro triunvirato.
Crasso e Júlio tinham uma missão militar de conquista por terras. Já Pompeu ganhou força no Senado. Com tantos corações e nem todas essas ilusões, Júlio se torna ditador, porém morre ao ser julgado de traição da República. Caio Otávio, Marco Antônio e Lépido vieram a seguir, durante o segundo triunvirato, estabelecido após a morte de Júlio César. Pessoas sem almas e mentirosas começaram a disputar entre si. Caio Otávio derrota Marco Antônio acusando-o de traição após se casar com a rainha do Egito e conseguiu territórios da África abatendo Lépido. Dominando toda Roma, ele ganha títulos como de príncipe, augusto e imperador. Tudo isso foi importante para a composição do império e paz romana. Durante esta era, Roma adquire sua extensão máxima e é marcada por estabilidade política. Um verdadeiro Barba Negra, temido pelos adversários, amado pela tripulação. Ave Sangria viaja por todos os mares com seu rock psicodélico. A pequena parte da história contada no texto ainda viaja em seus diversos países, adentrando-nos nas mais diversas áreas. O pai é um animal, a mãe enlouqueceu, todavia os filhos deixados souberam utilizar a herança de um bom modo. Muito obrigado a todos pela atenção. Esse foi o texto. Espero que tenham gostado.